E você não gosta do Bolsonaro, né? Olha, eu devo confessar, eu não gosto do Bolsonaro. Não gosto do Bolsonaro. Por que você não gosta do Bolsonaro? Tal qual o Lula, o Bolsonaro é corrupto. Tal qual o Lula, o Bolsonaro fala muito, faz pouco. Tal qual o Lula, o Bolsonaro não se preparou para chegar na posição que ele tá. Tal qual o Lula, o Bolsonaro tem filhos envolvidos com corrupção. Tal qual o Lula, o Bolsonaro é pouco inteligente. Tal qual o Lula, o Bolsonaro entregou o governo dele pro Centrão. Tal qual o Lula, o Bolsonaro mais mente do que faz qualquer outra coisa. Então, se eu não gosto do Lula, também não devo gostar do Bolsonaro. Aonde você coloca que o Bolsonaro é corrupto? Basicamente o escândalo de rachadinha que envolvia o filho dele, Flávio, iniciou-se no gabinete do próprio Jair. Inclusive ele trocava os funcionários de gabinete com o próprio Flávio. As pessoas não dão o nome da rachadinha. Comprou casas com dinheiro? Sim, muitas casas. Não só isso também, né? A gente tem que falar do próprio Adriano Nóbrega, que era líder de facção criminosa, qual a mulher e a esposa trabalhou no gabinete do Flávio, né? E sem falar que a COAF tem ali o registro de transações entre eles ali, né? Lembrando que o Adriano Nóbrega morreu trocando tiro com a polícia, né? Sim. Excelente ponto, o Ítalo levantou muito bem e acho que é importante a gente salientar isso, porque o nome rachadinha parece que é uma coisa prosaica, do tipo, tô aqui com você, vou fazer uma rachadinha, parece que a gente rachou a conta no restaurante. Não, é um crime, chama peculato, consiste em você colocar pessoas dentro de um gabinete que são funcionários fantasma, e aí o salário público, que vem do salário das pessoas, através dos impostos, o salário desses caras, ele é totalmente desviado para o dono do mandato, que é o político, no caso o Flávio Bolsonaro, o Jair, o Carlos aparentemente estava envolvido nisso também, enquanto que a pessoa recebia 20% do salário só para usarem o nome dela. A família Bolsonaro fez isso em escala industrial, com dezenas de funcionários nos mandatos deles ao longo de dezenas de anos. Foram pelo menos quase 20 anos fazendo esse tipo de crime. Aí eles acumularam, por coincidência, dezenas de casas, boa parte delas comprada em dinheiro. E aí a gente tem que falar, não, mas eu tenho que aceitar porque ele é de direita. Olha, eu sou de direita. Ser de direita não significa que você tem que gostar de ladrão. O problema é esse, as pessoas elas confundem identificação, por exemplo, eu me identifico com a direita, com aceitar ladrão. Diante disso que você fala, Flávio Bolsonaro também é corrupto? O Flávio Bolsonaro é aquele filho que superou o pai, é o discípulo que superou o mestre, né? O Flávio Bolsonaro não apenas cometeu a maior parte dos crimes de rachadinha que a gente escreveu aqui no mandato dele de deputado estadual no Rio de Janeiro, como quando se tornou senador, ele se tornou um operador político. E um operador político de negócios também. O Flávio Bolsonaro constituiu um escritório chamado Flávio Bolsonaro Advocacia. Esse escritório é tocado por uma moça que trabalha com o senhor Willer Tomás. O Willer Tomás é um advogado que fez lobby pro pessoal da JBS Friboi e foi preso durante a Operação Lava Jato. Flávio e Willer Tomás foram comemorar nos Estados Unidos a vitória do Trump e sacaram 2,5 milhões de reais, ali em dólares, né, só fazer a conversão, para curtirem num cassino. O Willer Tomás, ele tentou roubar a casa do Richarlison, tomar na mão grande a casa do Richarlison numa ilha, ali no litoral do Rio de Janeiro, em nome do Flávio Bolsonaro. E esse escritório do Flávio Bolsonaro foi agora arrolado no escândalo do INSS. Então, o que a gente está falando aqui é de um cara que está em Brasília há muito tempo, se utilizando da esperança de pessoas que se definem como direita, antipetistas, para fazer negócio, que é o que esse cara sempre fez. E aí ele quer se colocar como candidato a presidente. Como a gente percebe... Ele é um Lulinha do Bolsonaro? Ele é exatamente o Lulinha do Bolsonaro. Agora, nem o vagabundo do Lulinha teve a coragem de virar político. Ele só fica roubando. Aliás, não preciso falar, do Lulinha já atestou que recebeu dinheiro para fazer viagens de negócios do careca do INSS. Então o Lulinha já está praticamente assumindo aí o seu envolvimento com o escândalo do INSS. O Flávio é mais descarado. O Flávio, ele quer entrar na política, quer ser candidato a presidente. É assustador uma coisa dessa. Acaba sendo um dos alvos principais, acaba sendo o Flávio Bolsonaro. Rendeu uma polêmica pro senhor recentemente. Você pega o contexto da minha fala, claramente estava falando da morte política do Bolsonaro, do tipo, o bolsonarismo precisa morrer. O bolsonarismo é uma doença. A direita brasileira tem uma doença. É uma doença que impede as pessoas de tomarem decisões inteligentes que não só derrotem a esquerda, mas que desenvolvam o Brasil. Essa doença, que é o bolsonarismo, vou repetir, precisa morrer. É uma doença que faz mal pra gente. E ela se expressa em muitas coisas. Aqui em Sorocaba vocês tiveram Manga, que é uma versão disso. É um cara que, enquanto a cidade estava se industrializando, aumentando o número de moradores de rua, ficava gravando vídeo de TikTok, pulando pra lá e pra cá, roubando a atenção das pessoas. As pessoas ficavam, nossa, que legal, e não viam os problemas acontecerem. Escândalos de corrupção. Então, esse problema precisa desaparecer, morrer. Precisa. E assim, nós precisamos fazer isso. Não adianta a gente só xingar o petista, o eleitor do PT, que fecha o olho para todos os escândalos de corrupção do Lula, quando nós, na direita, nos comportamos do mesmo jeito. A gente tem que fazer uma autocrítica. A gente não tem que ser só diferente do PT, a gente tem que ser melhor do que o PT.
E aí, quando ficam endossando bandidos, eu tenho como função, porque eu sou de um movimento político que combateu corrupção, avisar, vocês estão defendendo o corrupto. O problema é que a gente olha, o cara que tá nos assistindo e é fã do Flávio Bolsonaro, ele não tem meios de defender o Flávio Bolsonaro, ele nem sabe como defender. No fundo, ele sabe que é corrupto, mas ele só quer torcer pro cara. O que eu tô avisando, cara, olha, você quer torcer pra um cara corrupto? Eu participarei das eleições, eu vou deixar bem claro, você tá votando num ladrão. Vote um ladrão conscientemente. Ó, vou votar 22 num ladrão. Beleza. Igual o cara que vota 13 num ladrão. Só não venha me falar que você tá fazendo isso porque é uma decisão patriótica ou porque você ama o Brasil. Não, você tá fazendo isso porque você gosta do cara. E outra coisa, paixão de homem é um negócio complicado. Os caras são apaixonados por eles. Então, tá apaixonado pelo Bolsonaro, faça e volta por paixão. Mas não venha falar que é por razão. É eleito em outubro, assume em janeiro. E dá Anistia. perdão pro Bolsonaro. Qual é a sua posição, o seu posicionamento em relação à anistia? Meu posicionamento é desnecessário. Eu vou explicar por quê. Meu primeiro foco tem que ser guerra ao crime organizado. Eu tenho que estar preocupado em prender gente, não em soltar gente no primeiro dia. Lógico que eu acho exagerado o que fizeram com algumas daquelas pessoas que foram presas. Elas cometeram crimes e foram presas. E eu acho curioso que o senhor Alexandre de Moraes tenha penas mais altas para elas do que quando a gente vê as prisões que acontecem por conta de gente que participa do crime organizado, tenham penas mais baixas. Então eu vejo uma desproporção ali. Vejo, isso é uma coisa que nós poderemos tocar. Só que não é a minha prioridade maior. Quem coloca esse tema, quem coloca soltar essa turma do Bolsonaro como prioridade no momento que o Brasil precisa prender gente do crime organizado, eu acho que não tá vivendo no país chamado Brasil. País chamado Brasil, o crime organizado está tomando cidade por cidade. A gente tem um dever de Estado em resolver isso. Então, eu vejo muita gente falando isso porque é um tema que movimenta a discussão em redes sociais. Mas isso não é a minha maior prioridade, de maneira alguma. Nem tem que ser de nenhum presidente. E não que eu não reconheça, e não que eu não faria esforços para pessoas que foram alvos de justiça, porque muitas foram, vê-las soltas. E trabalhar com o Congresso para soltar as pessoas que foram alvos de justiça. Sim, com certeza, porque o que é injusto tem que ser combatido. Dito isso, colocar isso como principal tema de campanha, como está fazendo, sei lá, o Flávio Bolsonaro, eu acho coisa de gente que não vive no Brasil. Eu acho que ele só está preocupado, no fundo, com o pai dele. Que é a grande anistia que ele quer do pai dele. Enfim, queria saber a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes, de modo geral. Alexandre de Moraes, ele se excedeu, ele tomou a liderança do Supremo Tribunal Federal para fazer o enfrentamento ao Bolsonaro. Dizia ele que era em defesa da democracia. Na prática, ele cruzou uma série de linhas, atropelou não só o regimento, mas atropelou as funções do próprio STF, atropelou o Executivo, atropelou o Legislativo e vencendo o Bolsonaro, depois, especialmente do 8 de janeiro, ele acumulou poderes e se tornou uma figura anômala na democracia brasileira, a ponto da gente poder discutir a democracia de fato, hoje no Brasil. Outra coisa, ele cruzou linhas com esse inquérito e agora, quando a gente descobre com o escândalo do Banco Master que a esposa dele tinha um contrato de 136 milhões, ele está numa condição absolutamente insustentável de manter essa liderança. E ele fica tentando manter essa liderança, fica dando canetada como se tivesse tudo normal. O Alexandre de Moraes, ele não tem condições morais e técnicas para se manter na posição dele. E o Senado, se fosse uma instituição séria, tinha que convocar ele. E ele tinha que sair dessa posição que ele está. Assim como o Dias Toffoli, que acho que está numa posição ainda pior. O Dias Toffoli está numa posição pior do Alexandre de Moraes, porque, basicamente, assim, é complicado o que eu vou falar aqui, mas o envolvimento dele cruzava relações financeiras, né? Era um parceiro de muitos anos da turma do Banco Master. Então a gente tem, assim, falando do Alexandre primeiro, mas depois do Dias Toffoli, a gente tem um STF que não tem condições morais de dialogar com a população brasileira e que acumulou um poder que ele não tem, vamos dizer, meios de sustentar. A questão é, Lula, Flávio Bolsonaro tem condições de apontar o dedo para esses caras e, livres de escândalos, fazer o enfrentamento para colocar o STF no lugar dele e o Congresso no lugar dele? Eu julgo que não. Aí tem que o eleitor julgar. O Rafael mandou mensagem pra gente aqui, Renan, perguntando da sua opinião ou qual é a sua visão do fim da escala 6x1. Pelo fim ou por manter a escala 6x1? Olha só, a escala 6x1, ela atinge pessoas... Ela é dramática quando ela atinge pessoas que moram em periferias de grandes cidades e tem que se deslocar de transporte para trabalhar num emprego, em geral na área de serviços, num restaurante. E ela passa uma parte do dia num ônibus ou num metrô, é o caso de São Paulo, e não tem tempo de ficar com a família, ela gasta praticamente, já vê que ela gastou a vida dela, vamos dizer, em transporte, num serviço, em geral um serviço que ela não recebe muito, tá? Eu me solidarizo com essas pessoas. Agora eu queria saber qual é a alternativa que é proposta para essas pessoas. Elas não teriam emprego? Porque se as pessoas estão achando que os empregos formais com CLT estão aumentando, é mentira.
Então estão fazendo uma campanha que é populista, e estão fazendo as pessoas crerem que, não vai sumir essa escala e o empregador vai pagar o mesmo valor para as pessoas trabalharem menos. É mentira. Ou esse valor vai ser repassado para a população, ou ele vai ter que basicamente começar a contratar as pessoas informalmente, que é o que vai acontecer. E na parte da indústria, porque o projeto 6x1 vem junto com a redução da jornada de trabalho. A indústria prevê um prejuízo para o setor de 180 bilhões de reais num ano só. Eu quero saber quem vai pagar essa conta. Porque no Brasil você está sempre punindo quem gera o imposto que vai ser pago. Mas nunca fala de quem está gastando mal. Então, eu prevejo surto de desemprego e eu prevejo aprofundamento dos subempregos e dos empregos informais. É isso que vai acontecer. Mas as pessoas caem nessa conversa. Porque eu vejo assim, pessoas de direita entrando nesse papo, a ponto de quando o governo colocou o projeto, vai andar, juntou basicamente esquerda e direita para votar nisso. Pô, o Zucco, que é candidato a governador do Rio Grande do Sul, disse que é um grande direitista, com medo de se indispor, ficou favorável. Ano eleitoral, proposta populista, né? Proposta populista. Pro comércio, pro comerciante é um desastre. Agora, o comerciante tinha que estar cobrando... Em vez do comerciante estar falando de qualquer outra besteira, ele tinha que estar cobrando os parlamentares que ele votou para salvar ele dessa loucura. E eu digo pra pessoa que trabalha na escala 6x1, você vai ver o desastre que vai ser colocado na tua frente. Esse projeto foi protocolado pela Erika Hilton. A Erika Hilton, cujo tema dela é pauta trans, ela protocolou um projeto que tem uma folha. Uma folha. Se você acha que você vai resolver um problema com uma folha, é piada. Ela só estava fazendo populismo. E o governo Lula sabe que é um populismo necessário no eleitoral. Então ele vai queimar a economia brasileira, vai queimar emprego. Só que ninguém, e esse é o problema, nenhum dos outros presidenciais está falando isso. Eu quero saber qual a opinião do Zema, eu quero saber qual a opinião do Flávio, qual a opinião do Lula. O Lula eu já sei, ele é favorável. E os outros? O Ratinho, ninguém fala nada. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Eu tô falando, eu sou o único presidencial que tô falando. Isso é loucura, isso vai gerar desemprego para as pessoas, isso pode gerar fechamento na indústria e no comércio. E aí, depois que acontecer, aí vai todo mundo procurar uma maneira, como sempre acontece no Brasil, de fazer uma gambiarra. Aí inventa uma PJ que não sei o que, aí contrata o cara por fora, quando vê o cara tá trabalhando no 6x1 tudo de novo. Por quê? Porque não se resolve problemas de produtividade assim numa canetada estúpida. Você vai fazer as pessoas ganharem mais, tornando o Brasil mais competitivo, tornando o dinheiro mais barato. Com dinheiro mais barato as empresas podem investir. Se o governo gastar menos, sobre mais espaço de investimento, aí a pessoa que mora numa periferia distante, que é a que mais sofre com a escala 6x1, vai ter um metrô, vai ter um sistema de transportes mais adequado, ela não vai viver em trânsito como ela vive hoje, ela vai poder se deslocar mais fácil, a vida das pessoas melhora, a gente investe em educação, as pessoas mudam para outros empregos, para outras modalidades, as pessoas podem fazer seus horários de trabalho, a gente reforma as leis trabalhistas brasileiras, aprofundar a reforma trabalhista, para que a pessoa e o empregador montem a sua própria escala de trabalho, que não seja tão engessada como a CLT. Tem outros meios de resolver isso que países desenvolvidos, ou, vou pegar outro exemplo, a China resolveu. Hoje um trabalhador na China ganha mais do que um trabalhador brasileiro. Vietnã está resolvendo e o Brasil não resolve. O Brasil só fica falando do populismo. Então, assim, querem fazer política social com Erika Hilton e Lula, e aí os caras de direita abraçam porque tem medo? É isso que eu ia falar. Aí não dá. Mas tem mais participação de ouvintes, vamos ouvir. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer duas perguntinhas rápidas aí para o Renan. Gosto do MBL, gosto do Renan, mas quero saber se possivelmente ele fosse presidente, como que ele ia pôr em prática essas boas ideias que eles têm, principalmente na parte de segurança, sem o Congresso. Sem o Congresso. E outra, hein? Se você tiver bem nas pesquisas lá na frente, já corre risco de vida, sabe como é que é. E o outro problema nosso não é o Nicolas Ferreira, que o Arthur Duval vive falando todo dia lá. O nosso problema é o Lula e o PT. Tá aí o Geber. Muito bom, vou responder as 3 coisas. Vou começar pela mais fácil. Sim, eu já sou alvo de ameaças do crime organizado. Tenho que andar com segurança. No Ceará, o Comando Vermelho jurou eu e o time de morte. Tem famílias de membros nossos sendo ameaçados de morte. Só que, assim, é uma escolha de vida. A gente vai ter que fazer isso. Eu não vou ficar fazendo populismo. Eu não tô andando de colete à toa. Nada. Eu sei que é um risco calculado e que talvez eu possa, crescendo nas pesquisas, tomar um tiro. Pode acontecer, mas não vou ficar nem falando isso pra fazer nenhum tipo de sensacionalismo. E também não vou ficar pensando muito, senão você pensa muito e você desiste. Você só tem que fazer. Certas coisas na vida, vai, faz. Deixar na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, cara. É uma oração e ir pro trabalho e torcer pra dar certo. Porque tem uma coisa, se o PCC quiser me matar, ele vai matar. Eu não tenho como fazer nada.
Se uma facção criminosa organizada com dinheiro, com submetralhadora quiser me matar, eles vão me matar. Então eu vou fazer meu trabalho apenas e torcer para nada de ruim acontecer. Sobre levar, eu tinha respondido anteriormente, com o Congresso passar medidas de segurança não vem sendo tão difícil. O Congresso, a Câmara dos Deputados, por exemplo, passou já vários projetos, inclusive projetos do Kim Kataguiri, e inclusive é possível que hoje passe no Senado aumento de pena para furto, roubo e receptação, projeto que o Kim passou na Câmara e passa no Senado. Quem não acelera e não tem vontade de política de acelerar é o governo federal, porque até o Centrão está topando passar boa parte desses projetos. Não vejo dificuldade nisso. Como eu disse, a dificuldade vai ser na reforma administrativa que a gente vai fazer. E terceiro, o foco não é o Nicolas, o foco é o Lula. É óbvio que o maior inimigo nosso é o PT. O problema é que, veja só, existe seu inimigo claro e existe o traidor. Se você tem um exército e tem um traidor, o traidor é o primeiro a gerar dificuldades. O bolsonarismo trai o nosso campo. Óbvio que a gente tem que destruir o PT. Mas quando você tem um traidor que usa a energia das pessoas para se autopromover, você não consegue nem enfrentar teu inimigo. A história humana, ou mesmo a gente pode pegar o grande exemplo bíblico do Judas, estão aí para todo mundo. O inimigo íntimo é complicado. Então, assim, se for pegar a maior parte das nossas ações, a maior parte do nosso trabalho, 80% é enfrentando ou o PT ou o Centrão. Só que 20% é atacando o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é criminoso e ele desvia a energia das pessoas para coisas desnecessárias. Basta ver que nesse domingo foi convocada uma manifestação e essa manifestação, supostamente era sobre o Banco Master, ela virou uma promoção da campanha do Flávio. Então, até quando a gente vai aceitar isso? Sabe? E aí, as pessoas, em geral, veem muito mais o que a gente fala da direita do que do restante. É só ver no meu Instagram. As principais propostas que você teria para melhorar a vida dos nordestinos? Sorocaba chegando ao Nordeste. Pois é. Primeiro projeto. O Nordeste está sendo tomado agora pelas facções, especialmente pelo PCC e o Comando Vermelho. O nosso estado de defesa a gente vai colocar em todos os bairros, em todas as cidades tomadas pelo crime, vai atuar primeiro no Nordeste. Para dar o nome, primeiro lugar, dia 5 de janeiro de 2027, eu estarei em Salvador e depois em Fortaleza, retomando bairros das cidades que estão tomados pelo crime. TCP, Comando Vermelho, todos eles, assim, nós temos que iniciar esse projeto. 2, qual o grande problema do Nordeste depois da segurança pública? A ausência de atividade econômica. A atividade econômica no Nordeste é menor, você tem cidades inteiras sustentadas pelo Estado. Nós vamos montar zonas econômicas especiais em toda a região Nordeste, como existe na China, tá? Com impostos menores para produção, para exportação. E vamos aproveitar uma coisa que é uma dádiva que o Nordeste tem. Olha só que dádiva. O Nordeste é a região no mundo com maior potencial para geração de energia renovável. E o que vai faltar para o mundo agora, nas próximas décadas? Energia. Porque o mundo vai ser o mundo dos data centers, é o mundo da inteligência artificial, das criptomoedas, das redes sociais. O mundo precisa de data center. O Nordeste tem energia barata. Nós vamos trazer as empresas de data center no mundo. Só a título de curiosidade, lá na Patagônia, lá na Argentina, a OpenAI, que faz o chat GPT, está gastando 25 bilhões de dólares investindo para fazer um data center. Eu vou meter data center no Nordeste, usando a produção bizarra que o Nordeste tem e pode ter de energia eólica e energia solar. A eólica era para agora, Sorocaba tá se aproveitando disso. Mas, né, tem um pouco de falta de visão, inclusive do governo estadual aqui, sobre isso. Isso aí vai gerar não só arrecadação enorme, mas vai gerar empregos de altíssima qualidade. E você vai começar a trazer engenheiros para o Nordeste. Você vai começar a ver, fazendo data center no Nordeste, gente migrando de São Paulo para o Nordeste, gente migrando de Santa Catarina para o Nordeste. E esses data centers vão mudar a vida das pessoas. Outra coisa é levar, e aí o Estado tem que atuar junto, levar o agro organizado para dentro do Nordeste para irrigar o sertão. E levando o agro organizado, criar cadeias produtivas que gerem complexidade. Por exemplo, se eu produzo milho, o milho eu tenho que botar uma refinaria para produzir biocombustível de milho, com empregos mais altos e com mais arrecadação. O Nordeste não é um bicho de 7 cabeças para resolver. A questão é que alguém tem que olhar e falar, não vou resolver dando bolsa. Chega nesse negócio de Bolsa Família. Eu vou resolver o Nordeste botando lei e ordem e gerando emprego. E agora, nesse momento da história, o Nordeste está numa posição privilegiada. Vamos usar essa posição privilegiada. Tem energia e tem terra. Bora, vamos fazer isso. Então, haverá um foco gigante no Nordeste, porque minha tese é a seguinte. Quem resolveu o Nordeste, resolve o Brasil. Muda a qualidade da representação política no Nordeste, muda os problemas de DH, resolve o problema de imigração interna. Resolver o problema de imigração interna, aqui em Sorocaba vocês vão sentir. Vocês vão produzir produtos que vão servir a galera do Nordeste e, ao mesmo tempo, não vem pessoas para gerar pressão habitacional aqui, que é o problema da migração interna, morador de rua. Todo mundo sai ganhando. Então, esse é um foco bem grande meu. Renan, obrigado pela sua presença. A gente gostaria de ficar falando mais 2 dias com você, mas o horário está chegando. Tem esporte aí para encerrar essa edição. Obrigado pela sua presença.
Eu te agradeço demais, foi um prazer e... Poxa, eu adorei a participação. Grande entrevista. Nós Foi também. bem legal. Tô bem feliz, tá? Uma honra também estar com o Ítalo e tamo junto. Me sigam no Instagram, Renan Santos MBL, quem quiser acompanhar. Eu não sou um cara que vou ficar xingando os outros. Se me botarem pra ficar o dia inteiro fazendo proposta, eu vou fazer proposta. Eu sou só honesto. Se me perguntar o que eu acho do Lula, eu vou falar. Se me perguntar o que eu acho do Bolsonaro, eu vou falar. Você falou que os dois são ladrões. São, muito ladrões.